Olá, amigos, Coach Comigo está no ar. Hoje vamos falar sobre um tema empolgante, que é a liderança. Uma das formações no coach mais buscadas é a formação do líder coach. O líder coach, ele atua nas organizações desenvolvendo a excelência dos líderes desta organização. É um trabalho fantástico, porque potencializa já o dom da liderança das pessoas que estão ali naquela organização. Falar sobre líder coach é de fato algo muito envolvente, porque trabalhamos com o desenvolvimento de equipes e até individualmente. Mas os líderes, após o processo de coaching, eles se sentem muito mais empoderados para exercer a liderança. E para falar sobre essa liderança, nós trouxemos aqui alguém que tem uma vasta experiência em trabalhar com líderes, e tenho aqui hoje a presença do Eduardo Lopes. Eduardo, obrigado por nos atender, obrigado por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. É um prazer, eu queria muito ter você aqui, porque eu sabia que você tem um potencial imenso para falar sobre liderança, e agradeço a sua presença. Vamos falar aqui, vou apresentar o Eduardo, que eu acredito dificilmente na nossa cidade alguém não o conheça, mas vamos passar o seu currículo. O Eduardo Lopes, ele é consultor de empresa, ele é formado em administração de empresas pela PUC de Curitiba, ele também estudou direito pela UF Paraná, né? Pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em marketing pela FIA da USP, e como carreira ele já foi professor do curso de administração de empresas da FIO por mais de 10 anos, atuou como diretor comercial da Lopes e Gimenez por 18 anos, há 12 anos ele atua como consultor e palestrante especialista no varejo de materiais de construção. Também ele é gestor de 2 redes associativistas e é especialista em estratégias de vendas. E também já faturei aqui um exemplar do livro de sua autoria, Vendas Mais e Melhor. Ele é autor deste livro. Muito obrigado. Adoro livros, a minha paixão são os livros. Ou a paixão de se ter. Muito obrigado. Então queremos saber dele sobre essa vasta experiência que ele tem em trabalhar com líderes, em desenvolver líderes, em palestrar para líderes. Eu quero saber do Eduardo. Eduardo, fala para nós, como você define melhor o que é líder? Bem, primeiramente agradecer, Lúcia, o seu convite, a TV Sana, a pessoa do Samuel. Obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando experiências e conhecimento. Mas eu acho que, primeiro, é muito fácil falar de liderança. Difícil é você exercer, né? Acho que as pessoas criam uma expectativa muito alta, ou idealizam muito o seu líder. Porque o líder, na realidade, é a pessoa que tem a capacidade de extrair o melhor de uma equipe, extrair o melhor de cada pessoa. Mas o líder, ele não consegue ser alguém completo. Ele vai ter algumas virtudes, né? Até uma coisa que é muito se falar, costuma-se muito se dizer, o líder especialista, né? O líder que tem uma única função. Eu acredito que o líder, ele tem que conseguir desenvolver o melhor de si, aceitar suas limitações e poder se desenvolver constantemente, né? Eu discordo um pouquinho dessa leitura que muitas pessoas fazem, que o líder é nato, que o líder é genético, a pessoa nasce líder, né? Eu acho que a pessoa nasce com algumas predisposições, com alguns dons e talentos específicos que facilitam exercer a liderança,
uma iniciativa, uma boa ambição, características que facilitam você exercer a liderança, mas a partir do momento que a liderança é oportuna para a pessoa, eu creio que ela precisa e muito se desenvolver, buscar ferramentas para desenvolver a sua capacidade, né? Então, você falou em desenvolver o melhor de si, isso implica na autoliderança. Sim, eu acho que o autoconhecimento, né? Você como coach e os psicólogos sabem disso, que a gente precisa, pode-se usar alguns métodos como DISC e tudo mais, se autoconhecer, descobrir aquilo que você tem de melhor, né, de certo. Especialidade, okay. Se autoconhecer, entender as suas limitações, entender que algumas limitações você, por mais que se esforce, não vai conseguir se desenvolver, mas eu acho que maximizar aquilo que você tem de bom, okay. Né, maximizar e aproveitar bem essas oportunidades de se desenvolver. Não é fácil, né, como eu disse, a liderança é muito complexa, sim. Mas eu acho que tateando as pessoas podem, sim. Constantemente lendo bastante, que é uma das suas paixões, lendo bastante, buscando cursos, pode desenvolver sempre. E como é que o líder, você acha que nesse mundo hoje tão complexo de tanta informação, ele consegue atuar entre os seus liderados? E principalmente, vamos combinar, falando com gerações atuais agora, com essas novas gerações. Não é simples, eu tenho 48 anos, eu aprendi pelo modelo dos meus pais, que é de uma geração muito distante, e com a própria vida, e agora no mundo que está mudando muito rápido, né? Eu acho que eu já tinha muita diferença para a geração dos meus pais, que foram grandes professores para mim, mas eu acho que o mundo hoje se transforma muito mais rapidamente. O pessoal fala muito desse conflito de gerações, né? Sim. Eu acho que o pessoal da minha geração, o pessoal mais experiente, mais velho, deve entender o quanto esse público jovem tem a nos ensinar nesse mundo de tantas transformações, né? Num mundo que não é mais a gente manda uma carta e fica aguardando uma resposta, né? É real time. É tempo real. Tempo real, as pessoas têm muita pressa, as pessoas são impassivas, as pessoas têm novos desejos e novos significados. E mudam muito também, né? E mudam muito. Então a gente eu prefiro usar uma palavra que eu ouvi uma vez num curso que eu acho muito interessante, a beleza do encontro de gerações, porque eu quero aprender muito com esse jovem. Sim. Eu quero aprender muito desse mundo novo. E dessa nova forma de valores e de coisas que vão ambicioná-los, que vão motivá-los, para poder trabalhar com eles, me adaptar a esse mundo novo e poder usufruir desse encontro de gerações, né? Agora, não é simples fazer isso, eu sinto algumas dificuldades, né? Mas a gente tem que se abrir um pouco para essas novas possibilidades, né? Mas você vê também, Eduardo, por exemplo, os líderes coaches, por exemplo, em todo o mundo, são pessoas acima de 50 e 60 anos. Porque precisa ter muita vivência, muita experiência, muita cultura, tudo, né? E hoje, se você observar, as empresas, elas estão dando de novo espaço para essas pessoas com mais idade, né? Estão buscando de novo líderes com essas idades, com essas experiências. E há um conflito porque aí é que está a jogada, de que o jovem, o profissional, na faixa na juventude dele, eles não dão muito ouvido aos mais experientes, diríamos assim. Quando eu falei Por isso que você fala em conflito de geração. É normal o conflito, por isso que eu falei da beleza do encontro, mas essa beleza de encontro é uma via de duas mãos. Eu acho que o jovem também tem que entender o que ele pode aproveitar desse mundo corporativo, dessa nossa experiência de como conduzir situações. Então, ele vai evitar muitos percalços no caminho e erros. Ouvindo um pouco disso. Então essa via é dos dois lados, nós aprendemos desse mundo novo que se apresenta, mas eles também estarem abertos e dispostos e valorizando todo esse conceito de empresa que a gente teve, essa experiência, né? Eu acho que uma empresa bem-sucedida e um líder bem-sucedido é aquele que conseguir equilibrar o que não é fácil, que é isso que a gente busca em muitas coisas, essas duas situações. E aí você tem um líder que comanda e tem que delegar. Sim. Como que ele consegue também fazer isso? Infelizmente, eu acredito que muitos líderes não gostam de delegar.
Eu acho que eles não confiam que a pessoa possa fazer com a mesma eficácia, com a mesma eficiência também, né? Eu prefiro eficácia, mas com a mesma eficiência também que ele faz, né? E acaba impedindo muitas vezes que a empresa e a organização se desenvolva, porque a partir do momento que você centraliza, você também está limitando as possibilidades da sua empresa. Né? E eu diria que parte dessa não delegação vem de que o líder não sabe como delegar. Né? Eles costumam, muitas vezes, quando a gente delega e não é bem sucedido nessa delegação, tem uma expressão que fala delargar. Né? A gente larga assim, olha, agora você é gerente, você vai lá e dá conta. Isso. E esse gerente, sem preparo suficiente, ele vai ficar tentando usar um pouco mais de força, de poder para tentar se impor e tentar fazer o melhor, cobrando de uma forma inadequada, cobrando mais do que eventualmente a equipe tem condição de oferecer. E eu acho que para se delegar, a gente tem que nos preparar, nós líderes, e o líder que vai assumir esse papel tem que ser acompanhado, tem que ser orientado, e não só no momento da passagem do bastão, constantemente. Eu acho que um diretor que delega a um gerente funções, ele tem que acompanhá-lo e esse gerente tem que sentir que ele continua ao lado, que ele continua na frente na questão de visão, estratégia, missão, e ele se sentir apoiado. Eu acho que muitos diretores delegam e se afastam muito. Eu acho que a alma de empresa tem muito do seu dono, ele precisa... Tem uns ditados bastante antigos que a gente ouve sempre que o olho do dono... O boi engorda com o olho do dono. Eu creio um pouco nisso, mas eu acho que com o crescimento de uma empresa, e a gente tem grandes modelos aqui em Ourinhos, Usina São Luís, Marvi, Colchões Castora, a própria Tequinal, são exemplos de referência de pessoas que puderam crescer porque souberam muito bem delegar tanto a questão familiar e sucessória, administrar e como poder delegar de uma forma muito inteligente para os seus liderados. Mas você percebe que esse pessoal acompanha o que está acontecendo, eles não largaram os seus negócios, eles acompanham de perto, isso eu acho fundamental, né? Eu que sou um especialista de varejo, eu acho que um diretor não pode perder esse contato com o chão de loja, esse contato com o público, né? Nós no interior, numa cidade média como Ourinhos, isso aí se faz mais importante ainda, né? Muito mais. A gente se sente, quando eu vou frequentar alguma loja da cidade, a gente se sente valorizado, reconhecido quando o proprietário vem, nos aborda, nos faz uma sugestão. Então, isso é muito gratificante. Mas muitos gerentes, eles acabam não tendo condição de fazer isso porque eles são podados e tem a sua orientação não sendo suficiente porque ele precisa para assumir a sua função, na minha opinião. Okay? Agora, Eduardo, por exemplo, um líder, você sabe que o líder é aquele que forma outro líder, ou outros líderes. E é um desafio também, não é? Até porque ele não vê no próximo líder o seu concorrente? Vê, infelizmente vê. Eu acho que esse é o maior motivo de não formar novos líderes, né? Eu acho que um grande líder tem que contratar muitas vezes alguém melhor do que ele mesmo. Por que isso? Porque como a gente começou falando que um líder, ele não consegue ser completo. Não tem, são características às vezes muito distintas uma à outra. Então se ele, para exercer toda a sua liderança, ele precisa de pessoas com capacidades e talentos diferentes, contratar pessoas que são melhores que você vai facilitar a sua liderança, vai facilitar você atingir o resultado final, né? Que um dos resultados como uma ameaça. Se você for ver bem, a arte de liderar, a arte de extrair o melhor das pessoas e atingir o resultado, no caso de uma empresa, que é o lucro, a sustentabilidade no sentido de que ela possa se reinvestir, se reinventar para se permanecer perene por muito mais tempo. Então, eu acho que o líder precisa ter menos medo, porque a partir do momento que ele tem o sucesso, tem o reconhecimento, ele vai se desenvolver, ele vai se tornar mais promovível e vai aprender muito com esses colíderes, vamos chamar assim, que ajudam ele a obter esse resultado. Então, aprender isso primeiro que torna fascinante, a vida não se torna essa rotina, né? E esse trabalho de quem não delega fica um trabalho muito, eu diria, enfadonho,
Equipe também, né? Equipe, mas enfadonho e cansativo. Então, eu encontro muitos líderes estafados, né? Na realidade, eles, para mim, não desmerecendo essa profissão tão importante, eles são verdadeiros bombeiros. O que é bombeiro? Eles o dia inteiro ficam apagando incêndios, resolvendo urgências e tudo mais. E aí eles não têm tempo de ser um coach, um treinador. Né? Qual a vantagem de um treinador, pegando o exemplo do futebol, que nos é tão pertinente e tão comum, né? O que um bom treinador de equipe faz? Ele escolhe os jogadores, ele prepara a tática, a estratégia do jogo. Durante o jogo ele vai fazendo orientações, ele às vezes substitui um atleta por outro, mas ele não entra no campo para jogar. Né? Ele está lá observando e a equipe está produzindo o resultado. Colhendo o resultado do que ele fez até então. E estando de fora, você consegue observar melhor, intervir, né? Eu gosto muito desse tempo técnico no meio do jogo, porque o do basquete tem muito isso, né? Que você já consegue rapidamente corrigir uma falha que está acontecendo. Mas eu acho que, infelizmente, esse medo e essa centralização impede as empresas de irem além do que elas estão indo até hoje, né? E eu acho que tem uma coisa de aprendizado muito rica em ter pessoas que querem se desenvolver ao seu lado, né? Porque sonhar um grande sonho, que é uma das características de um líder, você precisa vender isso para muita gente. Tem muito mais gente ajudando você a conseguir esse sonho. Então é um desafio grande, não é simples, eu tenho até insistido nessa frase. Mas se você é líder de uma empresa, queira ter gente muito boa do seu lado. Né? Muito bem. Agora só nós vamos dar uma pausinha para o intervalo e voltamos já já. E quero saber do Eduardo sobre liderança e estratégia, o que isso aí tem a ver. Já já a gente volta. Voltamos a apresentar o programa Coach Comigo, hoje com a presença de Eduardo Lopes, administrador de empresas, palestrante, consultor. Ele também tem uma larga experiência, especialista em estratégia de vendas. E hoje aqui ele está falando sobre liderança, que é um assunto muito importante. Temos pessoas que ocupam cargos estratégicos nas empresas e que nem sempre se reconhecem líderes. Atuam como gestores, como gerentes, como chefes, mas o mais importante é o reconhecimento de que ele é um líder. E quais essas vantagens de atuar como um líder? E esse bate-papo aqui com o Eduardo, ele está esclarecendo tudo isso. É maravilhoso você que está aí nos assistindo poder colher essas informações aqui do nosso palestrante Eduardo. Eduardo, eu tinha falado antes do intervalo sobre a questão da liderança e estratégia. Isso está bem interligado no dia a dia do líder. O que você tem para nos dizer sobre isso? Bem, primeiro que a estratégia é a arte de você dizer não. E o líder tem que saber dizer não. A omissão é a pior atitude que um líder pode ter. É melhor ele dizer não do que se omitir ou se ausentar. Exato, porque é até melhor que tomando decisões, e todo líder toma muitas decisões, como nós, como pais que somos, né? Tomamos muitas decisões em relação aos nossos filhos, que a gente se vê errada, e esse erro que a gente comete com nossos filhos é um aprendizado. Então, todo erro, eu gosto daquele erro bom, aquele erro bem intencionado, tentando fazer o melhor, porque o mínimo que ele nos traz é esse aprendizado. Agora, não tomar nenhuma atitude é a pior decisão que um líder pode tomar. Acho também interessante não tomar decisão quando a cabeça está muito quente, quando você está muito nervoso, você vai usar um tom de voz inadequado, vai falar mais do que precisa, né? Mas eu acho que o líder, seja ele diretor ou a nível de gerência, ele precisa ter muito claro, dentro da estratégia, para onde ele quer ir, o norte da sua empresa, a visão,
né? Tem que ter muito claro a missão e os valores da empresa. Sim. Isso tem que ser muito compartilhado por um diretor com o resto da equipe e precisa ser muito bem assimilado pelo líder de uma forma geral. Está alinhado com os valores dele, inclusive. Alinhado com o valor, que entra na questão do caráter, né? Quer dizer, se eu for te falar das atitudes de um líder, eu vou dizer que o mais importante é a integridade, que é o caráter, né? Sim, claro. Porque aí tudo que ele for falar não vai ser, né? Exemplo, porque não adianta, a gente fala muito mais com as nossas ações do que com o nosso discurso, né? Então, tem um ditado, Eduardo, que eu vou até citar, porque eu acho fantástico. Ele foi dito por Emerson, Waldo Emerson. Ele diz, Ralph Waldo Emerson, ele diz assim: as suas atitudes falam tão alto quem você é, que eu nem escuto o que você fala. Pensa o que é o líder no exemplo, né, na liderança, e ser o modelo para todo mundo. É bem isso. Eu não conhecia essa palavra, mas é perfeita, ela é muito forte, e eu acho que o líder tem que estar muito atento a isso, né? Eu acho que quando a gente fala de desenvolver o líder, eu acho que desenvolver a sua comunicação vai ajudar muito isso. E porque ele precisa, de forma muito sábia, comunicar essas suas estratégias que vão do norte da empresa, para onde a empresa quer ir, a visão, a missão e seus valores tem que ser transmitido. Pecam alguns líderes, eu falei muito daquela coisa do líder de chão de loja, aquele líder que não perde contato com seus liderados, porque é a única maneira que ele tem de transmitir a cultura organizacional, os valores da empresa. O que é a cultura organizacional? É o jeitão da empresa de ser. Aquilo que trouxe uma empresa por 30, 40, 50 anos, não pode deixar de ser transmitido. São poucas as empresas que completam, né? Eu citei 4 empresas já maduras, experientes, poderia citar a empresa da minha família, a Loptimentos, que tem quase 60 anos. Então são empresas que a gente... Poucas que sobrevivem. Sobrevivem, mas porque souberam transmitir esse jeitão, essa cultura e esses valores o tempo todo, né? Encontraram um significado e transmitiram esses valores, né? Então, acho que a estratégia tem tudo a ver com liderança, né? Acho fundamental. E nessa estratégia também, o líder ele se sente um pouco só, né? Bastante, muitas vezes. Ele se sente meio um lobo solitário ali naquela organização. E por que você acha que as pessoas têm um certo receio de muita aproximação com o líder? O líder também deve se aproximar muito dos seus liderados, tipo esses encontros ocasionais, assim, finais de semana, no churrasco. Você acha até que ponto o líder deve ter também essa aproximação mais íntima, assim, mais amigável com os seus liderados? Esse limite, a linha desse limite é um pouco tênue. Eu acho que depende do tipo de liderança, do estilo da própria pessoa. Mas eu acho assim que, primeiro, ele tem sim que conhecer muito a realidade do seu liderado para poder entendê-lo, para poder estimulá-lo, entender, por exemplo, o que motiva cada um de nós são coisas diferentes. Conhecer você mais, eu vou ter mais condições de entender o que vai levar você a uma ação, o que te motiva, quais são eu trabalhar esse tipo de situação. Agora, a questão de intimidade, eu vivi isso um pouco na minha infância, que eu jogava muito futebol com toda a equipe, então isso me ajudava em alguns aspectos, me atrapalhava. Sempre tive muita dúvida em relação a essa sua pergunta. Mas eu acho que conhecer por perto é válido, mas eu acho que essa intimidade excessiva, por exemplo, eu acho que uma pessoa sair e beber muito com seus liderados, a partir do momento que você bebe um pouco mais, o seu limite já extrapola, e aí você vai criar algumas situações, cai naquela situação do exemplo, você pode ser incoerente em alguns aspectos. Então acho que a gente tem que ser próximo, acho que a gente deve participar, mas a gente tem que ser atento e cuidadoso, né? Eu acho que o excesso, como em tudo, é extremamente perigoso. E tem equilíbrio, né, Eduardo? Nem tão próximo e nem tão distante também. Eu acho nem tão só como sem dúvida, mas eu acho que um dos grandes papéis que o coach tem, que é uma profissão que cresce muito hoje em dia, é estar um pouco próximo desse líder que muitas vezes é solitário, muito solitário. E como conduzir essa forma? O líder precisa encontrar pessoas em quem possa se apoiar, com quem possa compartilhar, dividir angústias, medos, dúvidas que tem.
eu trabalho com redes associativistas, um dos momentos que se fazem, nós empresários nos encontramos uma vez por mês para compartilhar experiências, para falar das nossas dores, dos nossos medos, das dúvidas que temos, compartilhar cases de sucesso. Então, uma rede associativista é um modelo que pode ajudar nessa solidão. Eu creio que o coach ou um consultor são pessoas que podem fazer isso. E alguns tem uma equipe de liderados que tenham diferenciais, também pode ajudá-lo a conduzir essa forma, né? Mas eu tenho uma pessoa que me é muito querida, que é o pastor Eduardo Emerick. Sim. E ele fala muito, eu brinco muito com ele com essa situação, ele coloca um texto muito sobre quem é muito solitário, acaba não sendo solidário. Eu acho que um grande líder é alguém solidário. E ao ser solidário, estar presente, ele jamais vai se sentir solitário. Ele tem presença. Ele vai ter, é como na família, né? Por que a família é tão importante? É com quem a gente pode contar em toda e qualquer situação. Sim. Eu acho que um líder é aquele que o colaborador, que o funcionário sempre pode contar. Sim. E a partir do momento que ele se sente acolhido, o liderado, ele também vai apoiar o líder em toda e qualquer situação. Tem um episódio que eu gosto muito, uma historinha que eu às vezes uso em algumas palestras que eu falo de liderança, que é uma garota de 13 anos que ganhou um concurso da escola e pôde cantar o hino norte-americano num jogo da NBA. Então essa menina de 13 anos vai cantar o hino americano, ela está num ginásio com 20 mil pessoas, sendo assistida por 20, 30, 40 milhões de pessoas vendo o jogo. Sim. Ela está sabendo disso. Sim. E ela começa a cantar o hino e está lá cantando o hino americano e passa uns 20 segundos, dá um branco nela, ela trava. É maravilhoso. E ao momento que ela trava, a torcida toda vaia. Aquela vaia, ela se perde inteira. E de repente o técnico do time adversário coloca a mão sobre ela, puxa o microfone, começa a cantar junto com ela e puxa, e depois ele já começa a reger toda a situação e a gente percebe o olhar daquela menina de 13 anos olhando para ele, que você me salvou, né? Eu acho que... E aí você viu que todo mundo, a plateia começa a cantar e vai junto. Olha, e foi por atitude de um líder. De um líder que era o técnico do time adversário. Né? E eu conheço bem a história desse técnico. A história fica até mais bonita ainda se aprofundar. Você já viu esse vídeo. Sim. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: será que nós somos os líderes com que a nossa equipe pode contar? Isso. Que na hora que eles falharem, que eles errarem, ele vai poder... Estou junto com você, estamos lá, vamos nessa aí, não deu certo, estamos juntos. Então eu espero poder ser esse líder que veja a minha equipe como parte, e eu acho que essa é a expectativa de todo liderado, tem um líder com quem possa contar. Sim, né? E aí você vê que o líder, ele estimula a organização a treinar sempre os seus liderados, a investir em treinamento nos seus liderados. Ele quer ter uma equipe excelente trabalhando com ele. Sim. Mas muitos diretores, muitos gestores, não é muito pelo treinamento. A gente sabe que treinar, o T&D, né, que nós chamamos o treinamento e desenvolvimento, esse é algo que ainda é bastante deficitário nas empresas. Ginástica laboral, acho que já é tudo, não, né? E às vezes você vê até uma certa discrepância de grandes investimentos em equipamentos, em espaço físico, mas não no ser humano. Então, como é que faz? Fica assim, esse treino ou não treino? Invisto em treinamento ou não? Eu acho que essa cultura tende a melhorar. Eu convivo muito tempo no Comércio de Ourinhos e tem uma frase que eu ouço muito em palestras, mas que eu já vi, né? E se eu treinar meus funcionários, eles forem embora? A pergunta é o contrário. E se você não treinar e eles ficarem, né? Você ficar ali com esse funcionário com baixo desempenho por muito tempo. Eu acho que tem algumas dificuldades que o empresário encontra. Eu acho que ele não sabe o que treinar, quando treinar, quem treinar, tem uma série de dificuldades. Mas eu acho que essas dificuldades que o empresário encontra,
precisam ser resolvidas, porque o mundo tem oferecido mais hoje, né? Nós temos aqui na cidade a Associação Comercial, que é bastante ativa. Esse ano mesmo já trouxe alguns palestrantes muito interessantes. Tem o Sebrae, tem Senac, tem hoje a internet oferecendo muita coisa interessante. É só você procurar, buscar coisas gratuitas, de qualidade, né? Tem os livros que hoje também tem mais acesso. Não pode falar só porque é caro que não tem acesso a livro, porque né, tem essa coisa de trocar livro, de permutar, de ir na internet, que você também encontra coisas. Eu acho que material tem aí. Eu acho que alguns empresários veem treinamento muito como custo. Então, se, por exemplo... Não é investimento. Não investimento. Então, por exemplo, se eu for reformar minha loja, deixar meu prédio mais bonito, isso é investimento, porque eu vou me apropriar. Claro. Eu acho que eles têm que entender que investir na sua equipe e ter um desempenho excelente, isso vai representar... Produtividade e ganho real, né? Porque, olha, prédio bonito, todo mundo pode copiar. O merchandising da loja, os displays, as mesas, isso tudo é copiável. O que você pode ter, de fato, de diferencial sobre uma outra empresa são pessoas. O maior patrimônio, mas aí tem que inverter o valor. Tem muita gente que acha que o seu estoque é o seu maior patrimônio. Eu acho que tem uma inundação, acaba o estoque, o que vai valer é aquela empresa. E aquela empresa são as pessoas. Então, ter uma equipe muito desenvolvida, bem treinada, você vai encontrar grandes diferenciais. Você me falou aqui dessa questão de você achar que o estoque seu é o maior patrimônio. Nós tivemos aqui, nos programas atrás, o casal da Microtec, a Bia e o Carlos. Um grande exemplo para todos nós de superação. Um grande exemplo de superação. E ela disse aqui que quando, no dia depois do incêndio, no primeiro dia útil, né? Ela reuniu a equipe e disse: engole o choro, porque todo mundo chorava. E ela disse: a Microtec não é aquilo que queimou lá. A Microtec são vocês. Aí, pensa o ânimo que deu a essa equipe, né? A Microtec são vocês. Eu achei a Microtec já era uma empresa diferenciada e parece que está mais forte ainda. Ficou mais forte, mais bonita, está com um espaço muito mais agradável. Então, veja, é o que eu falei, olha a posição da liderança. É isso que faz a diferença mesmo. De solidariedade, toda a sociedade, eu vi todo mundo com muita empatia. E de muita superação desse casal. Eu acho que nos ensinou a todos nós. Ensinou muito. Bem ensinado, né? Então a gente tem que aprender com esses exemplos vivos. Eu acho que a gente tem muita coisa para valorizar em Ourinhos. Tem muita gente que olha para as limitações da nossa cidade. Eu que tive a oportunidade de morar um tempo em São Paulo, sei a dificuldade que é morar em cidade grande. Eu vejo muitas virtudes aqui, né, dessa cidade média. Eu vejo muita coisa interessante na nossa indústria, no nosso comércio. Né? E a desculpa de não treinar está mudando. Você vê coaches como você e outros que tem, com outros consultores. A cidade começa a oferecer condições, essas entidades que são boas, que estão oferecendo. Então, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu comecei aqui, tinha muito menos possibilidade de conseguir fazer treinamento. Então, hoje, querer treinar é um desejo. A partir do momento que um líder está convencido disso, é ele buscar as melhores ferramentas, com criatividade, não precisa de grandes investimentos. Eu acho que... E aí nós vamos, então, para mais um intervalo e já a gente volta. Voltamos a apresentar o programa Coach Comigo. Hoje contamos com a presença de Eduardo Lopes, que está aqui falando sobre o tema liderança. Continuando sobre o nosso assunto, nós já demos várias dicas para quem quer exercer a liderança, para quem percebe que tem aí um diferencial, que você é mais notado, que você é observado. Ótimo! Então, acompanhe aqui as nossas dicas, a dica do Eduardo, para você exercer essa liderança. É muito bom
você saber que tem esse algo a mais para comando. Isso é muito bom. E aqui, então, nós estamos falando hoje com ele sobre a liderança e vamos continuar nesse assunto. Quero perguntar ao Eduardo, com tantas atividades que um líder ele tem, como ele faz para conseguir administrar o tempo? Eu acho que não é só líder. Hoje qualquer pessoa tem muita dificuldade. Parece que o tempo já voa. A tecnologia, teoricamente, nos ia trazer mais tempo, né? Mas sim. Eu acho que algumas pessoas hoje estão perdendo muito tempo com essas armadilhas que as próprias redes sociais estão criando para a gente, né? Então, acho que a gente tem que participar, eu participo das redes sociais, mas tem que guardar um tempo adequado para isso, né? Na vida, não só como líder, a gente faz escolhas. E a gente pode escolher ser escravo do tempo ou ser senhor das prioridades. Olha, então, repita para nós, Eduardo, isso é tão lindo, você viu? Ou a gente é escravo do tempo ou é senhor de prioridades. Então a gente tem que saber eleger na nossa vida o que é importante, senão a gente acaba fazendo só o que é urgente, o que é imediato. Sim. E às vezes a gente não conquista aquilo que a gente tanto almeja, porque se você não semear as coisas importantes, você não vai alcançar o resultado final lá que você tem, né? A música do Zeca Pagodinho, eu discordo, embora seja linda a melodia, eu discordo da ética que está por trás da dele. Deixa a vida me levar, a vida leva eu para onde ela quiser, né? Eu acho que eu prefiro... você leva, empurrando com a barriga, eu prefiro pegar um pouco as rédeas da vida na minha mão, embora tenha muitas coisas que eu não tenho como interferir. O comando é lá de cima que vem as ordens e a gente tem que acatar, mas eu acho que eu posso tentar tomar a rédea daquilo que é possível fazer. E tudo mais. Eu acho que alguma coisa que funciona bem para mim, pode funcionar para algumas pessoas, é logo pela manhã escrever tudo que você tem que fazer, né? Quer dizer, maravilha. Eu tenho um planejamento semanal que são as coisas essenciais que eu não posso deixar de fazer. Sim. Mas durante o dia você ganha produtividade, porque aquele papel ele te norteia, então você não se desvia tanto. Sim. Eu procuro também centralizar chamadas no mesmo horário, porque eu gosto de falar muito, você já percebeu. Então, senão você se estende nas ligações, então você tendo uma programação, procuro não acessar o tempo todo o meu WhatsApp, o meu e-mail, tenho horários também para fazer isso, porque você acaba ganhando produtividade. Eu acho que cada um tem um estilo de gerir o tempo. Agora, não ter nenhum tipo de gestão, por exemplo, eu acho fantástico fazer um curso de administração de tempo. Eu acho que os cursos que são básicos para qualquer pessoa. O Fantástico está abordando isso agora, que é o curso de falar em público. Eu acho isso nos ajuda um monte, uma série de situações. Até nesse autoconhecimento e autovalorização. Claro. Né? Então, curso de falar em público e um curso de gestão de tempo só para trazer benefícios. Acho que dá e deve se procurar gerir melhor o tempo para conseguir não viver só apagando incêndios, como a gente falou do bombeiro aqui, para fazer isso. Eu acho que um grande gestor ele não pode passar 100% do tempo trabalhando. Ele tem que trabalhar, executar 95% do tempo, um líder, e ele tem que ter 5 minutos para pensar e planejar. Aí a produtividade dele será outra. Eu acho que a gente é muito trabalhador. E tem gente que se mata em trabalhar e tem orgulho disso. Trabalha 12 horas por dia, faz 3, 4, 5 anos que eu não tiro férias, e fala isso com orgulho. Que pena, meu. Que pena que você não tira férias, que pena que você tem que trabalhar 12 horas. Se enquadrar melhor dentro do tempo... Eu acho que qualquer tipo de trabalho buscar mais qualidade de vida. Qualquer tipo de trabalho, para ser bem feito, ele não pode pedir o sangue da gente. Sim. Eu costumo dizer, alguém já fez isso há 2000 anos, deu o sangue por nós. Eu acho que a gente tem que dar a nossa transpiração. Sim. E aí integral, né? Quando eu estou no meu trabalho, naquelas 8, 10 horas, eu estar inteiro no meu trabalho. E aí, né, estar inteiro, você vai para casa... Você está inteiro em casa, você vai para o seu lazer, você vai para a sua igreja, você vai para um curso, esteja inteiro, né? Sim. Esse pessoal que se cansa tanto, aí tem um monte de pessoa que trabalha 8, 9 horas por dia, vai para a faculdade. É difícil, mas tentar estar inteiro, usufruir dessa faculdade que escolheu fazer, né? Então, são decisões que não são fáceis, né? É fácil falar, novamente, eu falo que é fácil falar de liderança, é difícil exercer. É fácil falar de administração de tempo, é duro colocar isso em prática, mas é fundamental para ser mais bem sucedido. Mas aí também é o olhar do líder, que ele é um pouco mais, né, antenado, e no próprio exercício da liderança, ele vai percebendo as necessidades, né? E ele vai se adaptando. Cai na resposta do delegar, né? Se ele quiser fazer tudo, ele nunca vai ter tempo para nada. E tem muito líder e muito gerente que gosta de fazer o papel, por exemplo, do vendedor.
Ele tem que saber, ó, isso aí tem que fazer é você. Quem tem que vender deixar é o as outras vendedor. pessoas crescerem, né? Mas parece que ele se sente, tem pessoas que se sentem bem produzindo 100% do tempo. Aí elas se desgastam, ficam estressadas, é muita pressão. A gente precisa dividir e a gente deve celebrar e comemorar as vitórias. Acho que um líder sabe fazer isso, mas sabe dividir os fardos do dia a dia para não ficar sobrecarregado. Há um desafio, Eduardo, que às vezes o líder ele treina uma equipe, mas por que nem sempre as pessoas correspondem àquela expectativa do líder? E parece que há um boicote, uma sabotagem. Não existe um pouco disso também, porque há muito líder estressado. Porque eu converso com muita gente, com muitos líderes, fiz trabalhos em empresas com liderança, e a queixa dos líderes eram que esse falta de povo me engajamento. estressa, porque a gente fala e está falando todo dia. E aí, até que ponto é responsabilidade do líder mesmo ter uma equipe assim? Ou essa equipe não se adapta ao líder? O que acontece? A gente falou que, eu estava falando do técnico, é nós que escolhemos essa equipe, né? Então, começa a responsabilidade, na minha entendimento, é do líder. Mas o líder precisa primeiro entender a limitação do seu grupo. Então, você vai encontrar 30% de pessoas extremamente comprometidas e engajadas. Isso na média das empresas. Outros 40%, 50% são pessoas que deixa a vida me levar. Estão ali, e tem 20, 30% de pessoas que são infelizes e que não querem produzir aquilo. Mas eu acho que o líder falha ao não demitir essas pessoas que não se identificam, porque um pouco de oxigenação na empresa, de gente nova, traz uma competição um pouco necessária, uma pequena competição necessária. Mas eu acho que o líder tem que conseguir identificar essas pessoas que estão aquém e trabalhar isso, seja tentando extrair o melhor, descobrindo o que é importante para cada dessas pessoas, dando significado e uma causa para esses menos engajados se envolverem mais, entender a sua limitação e a limitação deles, e tomar atitude com aquelas pessoas que não estão produzindo, e essas que não estão produzindo muitas vezes começam a atrapalhar quem está produzindo. Então essa omissão que eu falei acaba sendo um erro, né? Tem muita gente que, se você faz pesquisas, as pessoas se demitem muito dos seus líderes. Os nossos líderes, nós de uma forma geral, temos muita dificuldade de fazer elogio. E pesquisas mostram que as pessoas preferiam receber mais elogios do seu líder do que 20% de aumento. Com certeza. Né? Então, eu acho que os líderes precisam elogiar mais, precisam estimular mais e precisam agir. Agora, não pode idealizar ter uma equipe de engajamento. Agora, veja bem, o que engaja uma pessoa mais jovem é diferente do que engaja nós, né? O que estimula eu e você, o que estimula uma pessoa mais jovem. Então, vem nesse desafio, desse encontro de gerações que a gente falou lá no começo, de também entender. Por isso que eu falo que não é tão simples. Mas eu acho que o principal responsável pela empresa não é o líder, porque é ele que contrata, é ele que tem o poder de demitir. Então, muita gente é muito relapsa no recrutamento e vai contratar pessoas que não têm as características adequadas para conseguir aquilo, às vezes de um apoio de uma psicóloga, uma orientação maior, a gente contrata muito rápido, né? A gente contrata, às vezes, nós, líderes, gostamos de contratar muita gente com experiência e depois demitimos por causa do caráter. Porque né? Peter Drucker disse uma vez, ele diz assim, contrate devagar e demita depressa. Exatamente. Não deixa o cara ficar ali. Por isso que ele é o papa da administração. É corretíssimo isso, a gente tem muita pressa. Eu acho que toda empresa sempre tem que estar contratando, porque aparece uma pessoa apta, primeiro, às vezes você está, mas está completo o quadro, mas você sempre tem alguém mais fraco. Mas também tem a questão do momento, né? Por exemplo, eu vejo hoje muita gente boa, qualificada no mercado procurando uma vaga, por conta dessa onda do desemprego. Tem época que não, que você às vezes precisa contratar e tem e não tem. Nós vivemos há uns 3, 4 anos atrás um apagão de mão de obra. Sim. Tínhamos uma dificuldade terrível de contratar pessoas no mínimo habilitadas para exercer aquela função. E quando vem no recrutamento e seleção, vem todo animado. Passam os tempos né? Você vê muito disso, principalmente no Brasil. Então, existe muito essa questão da relação empregado-patrão no Brasil, bastante difícil. Mas eu acho que nós, líderes e empresários, de uma forma geral, deveríamos investir em desenvolver pessoas dentro da organização. Hoje nós temos aqui em Ourinhos, por exemplo, 2 boas
universidades. Sim. Então tem bastante gente que pode começar como estagiários, aprender cultura e ir aprendendo uma série de coisas, se desenvolvendo. E a gente não tem essa cultura de investir em formação. Eu acho que a vantagem de você desenvolver dentro da empresa é que a pessoa já vem com a cultura e com os valores sendo transmitidos, já vai criando, pegando um pouco de amor e tudo Sim. mais. E aí, então, formar. Aí o pessoal fala, não vou formar porque esse jovem hoje não quer ficar muito tempo, quer trocar de emprego. Não, mas quem se sente acolhido por um chefe que apoia, que está junto, que elogia, que sabe fazer uma crítica, sabe dar um feedback positivo ou negativo, ele acaba querendo fazer uma trajetória. Né? Mas tem que dar oportunidade, você não pode falar o teto da minha empresa é isso, você tem que dar oportunidade para que essa empresa desenvolva. Eu acho que essa responsabilidade, olha que tem vários institutos, a gente falou do Sebrae e tal, muita gente querendo ajudar, mas essa responsabilidade é nossa de líderes, é continuamente desenvolver, estar preparados. Estamos em crise, estamos hoje em crise, mas daqui a 2, 3 anos não vamos estar mais em crise, então pode ser que comece a faltar a gente de novo, então já posso estar formando agora nesse momento. Que eu acho que é uma grande oportunidade de formar e desenvolver pessoas. Trabalhar e assim. Com relação até esse momento, né, eu queria talvez compartilhar, acabei de vir de São Paulo numa palestra do Ricardo Amorim, um dos economistas mais renomados do nosso país, não com uma visão otimista só. Eu tenho uma visão otimista, que eu acho que esse ano a gente não vai continuar, não vai crescer, não vai cair mais como aconteceu nos 3 últimos anos, isso já é um bom sinal. Sim, parou de uma piorar. Pequena recuperação esse ano, é muito pequena, então pouco percebida e ela é um pouco lenta, né? Os sinais econômicos são positivos hoje, os indicadores econômicos são positivos, mas nós vamos colher esse fruto no segundo semestre, no finalzinho, e vamos ter um ano bom. O que ele mostra estatisticamente em outros anos, depois de uma grande recessão, e essa é até uma depressão, porque é pior, sempre vem momentos positivos. Então, olha, nós vamos ter um 2018 um pouco melhor, 2019 um pouco melhor, então a gente já tem que se preparar para isso. Claro, eu acho que nós temos que acreditar, né? Quem sabe, parafraseando Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Acho que a gente tem que agir, acreditar mais e murmurar um pouco menos, porque murmurar não vai resolver as nossas questões, né? Quem acredita normalmente consegue galgar passos maiores, né? Tá, Eduardo, mas então diz para nós aqui, meio no resumo, porque a gente já está quase encerrando, as atitudes de um líder, o que ele poderia mostrar que é visível naquela pessoa que tem o diferencial da liderança? Eu acho que a principal característica ou atitude de um líder é a integridade. Eu acho que a ética, não abrir mão de valores éticos, que passa por uma certa coerência, né? Sim. O seu discurso, a gente falou um pouquinho, brevemente sobre isso, o seu discurso tem que ser... que fala por você, né? Tem que falar Sua um pouquinho... atitude fala por você, não discurso. Pelo que faz. E essa coerência, porque se você vai rompendo em um atendimento com o cliente, se você vai abrindo mão dessas coisas, isso a longo prazo vai deteriorar. Exatamente. Assim como o contrário, a sua integridade vai fazendo você ganhar o respeito que é tão desejado, espaço, né? Que as pessoas, líder bonzinho, né? Não, líder bom é o líder que é respeitado. E o líder respeitado às vezes tem que ser firme, tem que ser duro, tem que demitir, né? Tem que chamar a atenção e a forma, né? A gentileza, a maneira como vai se chamar a atenção é um pouco diferente. Então, eu acho a integridade um dos primeiros elementos. Sim. E depois, eu acho que uma característica de líder é a iniciativa, mas eu diria que a iniciativa tem muito a ver com prazer e significado em servir. Mas, assim, uma certa paixão. Eu gosto disso, eu gosto de ver que o sonho da minha direção, ou o sonho da minha empresa está se realizando e eu faço parte dessa estrutura de vender essa ideia para que mais gente sonhe junto comigo, para que mais gente queira a mesma coisa, né? Então essa paixão, não se desestimula com todas as dificuldades de todo dia que toda empresa tem, né? Porque tem essa coisa, só na minha empresa que tem dificuldade, só na minha família, toda empresa... Ele vê o aprendizado na dificuldade. Isso sempre. É outra parte do salário que traz sentido para ele. Então isso faz muita, né? Eu acho que ter o norte muito claro, que é a questão do foco, ele saber muito bem para onde quer ir, né? Parar para pensar de vez em quando para definir a estratégia de como chegar lá. E se não para pensar, não, vamos na força e na garra, não. Força inteligente. O bom líder, ele não é só emocional. Eu acho que o que está diferenciando os líderes de hoje do passado é que a principal característica de um líder
é a inteligência emocional, esse autoconhecimento, esse autogerenciamento, esse autodomínio, esse equilíbrio. Só que, eu sou uma pessoa que muita gente chama de carismática, uma pessoa querida, mas eu não uso ferramentas e métodos. Não. Hoje o líder também precisa de indicadores, precisa se sentar com informações, utilizar ferramentas que vão facilitar a sua gestão, alcançar os resultados que espera. E se precisar de um coach, conte contigo. Né? E eu acho que uma das minhas grandes dificuldades como líder, talvez até porque eu falo demais, é a capacidade de ouvir. Eu acho que, e não é só a capacidade de ouvir, mas é a empatia ao ouvir. Sim. É de fato ouvir com atenção, mesmo que eu não concorde com aquilo, eu sou solidário à sua forma de expressar, eu respeito o seu ponto de vista, embora eu não acate, olha, eu entendo o teu ponto de vista, aceito, mas infelizmente a gente vai precisar fazer o que está sendo proposto pela empresa, então vai ter que se falar. Então eu acho essa uma questão importante. E uma outra coisa que dá para ser treinada, coaching ajuda muito a fazer esse tipo de coisa, é a habilidade de saber dar feedback. Receber feedback, né? Porque a gente não sabe tudo. E é algo bem difícil. As pessoas pensam que feedback é você apontar uma falha, mas bem assim. Vou falar um palavrão, não é feedback, é feedback, né? Ele é muito, é uma ferramenta de elegância, eu chamo, feedback, né? Você ter o seu liderado, os seus liderados, e você começar elogiando os pontos fortes deles, e mostrar o ponto fraco de uma forma tão leve que não magoa, que não deixa o outro bravo, irritado, né? Mas eu diria assim, concordo com essa forma que se apresenta o feedback, mas também um erro que alguns cometem é que quando comete o erro, demora para dar o feedback. Você pode não dar na hora que você está muito irritado, mas você não pode também alongar muito você tempo. Tem que lembrar que você viu, olha, aconteceu isso, eu vi, porque tem gente que gosta muito de administrar com pano quente, depois a coisa cresce. Essa história do pano quente, passar a mão na cabeça. E não pode ser feito disso aqui, né? Eu acho que uma outra característica importante é saber trabalhar em equipe, né? Saber trabalhar em equipe é potencializar o melhor de cada um. E saber colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Eu até tenho um slide que eu mostro, que é um oceano. Vamos mostrar aí essa foto. Esse oceano tem uma vaca e um golfinho. Isso. Né? Então, não adianta, você não vai conseguir fazer uma vaca nadar no oceano. Nadar junto com o golfinho. Né? Ou então num pasto um golfinho, não dá certo. Então, às vezes é um erro nosso na liderança de não estar conseguindo o resultado porque não estamos com a pessoa. O coach pode ajudar nessa história de identificar a potencialidade. Saber escolher as pessoas certas para as funções certas. Eu acho que, resumindo, essas são as principais atitudes. E tem também aquela da coerência do líder, né? Que se ele não faz o que ele fala... o exemplo que a gente tanto disse, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Você tinha me perguntado uma referência de um líder na minha trajetória, né? Eu acho que não só de mim, mas de grande parte das pessoas, independente da religião que exerça, é a figura de Jesus Cristo, sim, no sentido amplo do líder, né? Que marca, que tinha essa coerência, sim, que soube escolher pessoas, que soube delegar as tarefas, que tinha humilde, a humildade, talvez esse um traço muito forte, que infelizmente é o oposto, muitos líderes são arrogantes, é galgado ao cargo, agora eu sei. E aí o Mário Cortella vem nos chamando a atenção a importância de desaprender, né, nesse mundo de rápidas transformações, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque é muito difícil a gente desaprender. Talvez uma das grandes ameaças que a gente tem na nossa trajetória é a nossa experiência, o nosso sucesso. Né? Então, e aí fica o nosso sucesso, eu vi tantas empresas, Mapping, Mesa, tantas empresas, depois do auge delas caírem. Sumiram. Então, se eu estou lá em cima, eu tenho que tomar cuidado para que não caia. Então, essa simplicidade, que é o método de liderança de Jesus Cristo, né, a escolha e a capacidade de perdoar. Eu acho que eu encerro a minha fala dizendo aqui que um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional se perdoando e perdoando o próximo, entendendo as limitações suas e das pessoas. Né? E o perdão tem uma frase que passa pelo arrependimento. Me desculpa, eu pisei com você e continuo fazendo, não. Eu me arrependo e vou tentar não fazer isso novamente. Né? Então,
O líder tem que se reconhecer humano, ele tem que se perdoar, porque ele vai errar, ele pode chegar no seu liderazgo e pedir desculpa, eu errei, ele deve, na minha opinião, fazer isso. Né? Claro, E isso vai trazer a equipe para ele, puxa, ele também erra. E por que o líder erra mais do que o liderado? Porque ele toma mais decisões. Por que um pai e uma mãe erram tanto com os filhos? Porque ele tem que tomar decisões sob pressão, em várias situações o tempo todo. É porque normalmente tanto o liderado quanto os filhos acham que pai e mãe não pode errar, né? Que o líder não pode errar. Não é bem assim. Sim. Né? Todos somos humanos, e então é por aí. Vamos trabalhando. Isso vai deixar a gente ser mais feliz, né? Um líder mais feliz, aceitando a sua orientação. Então, para a gente chegar a um ponto comum a essa sua informação sobre liderança, é o líder situacional. Onde você dá a ele esse destaque do líder situacional, que ele é aquele joguinho de cintura sempre, né? Como é que fica? A liderança situacional em cada situação você vai agir de uma forma. Mas primeiro eu acho que a gente tem que lidar com a nossa verdade. Você tem que procurar ser o melhor líder que você possa e queira ser. Né? Querer é muito importante e possa. Então tem determinadas situações ou determinados grupos que você não vai conseguir exercer bem a liderança. Você tem que aceitar essa limitação. Então tem determinadas situações que você não consegue. Às vezes nós, por outras situações na nossa vida, nos encontramos mais fragilizados. E aí, naquele momento eu não consigo dar o meu melhor. Entender isso. Agora, também situacional é a capacidade de ser flexível e adaptável às situações que mudam. Não é fácil ser flexível e adaptável. O mundo moderno pede mais isso hoje. Você acha que hoje, por exemplo, fala-se muito em resiliência? E o líder, até que ponto também suporta ser resiliente? O líder, antes de tudo, é um ser humano. Então, esses conceitos, Jesus não era humano, né? Ele era divino, por isso ele era capaz de ser tão perfeito ou tão infalível. E mesmo Jesus, na sua perfeição também divina, ele teve seu momento que ele gostaria de passar o cálice adiante. Mas não foi possível, ele não perdeu o foco, o alvo, o propósito que ele estava aqui e seguiu. Mas eu prefiro, quando se fala em resiliência, assim, seria muito bom ter, mas eu também aceito a minha fragilidade. Não vai ser sempre que eu vou dar conta de todo o recado. Né? E eu acho que o líder não se idealizar e o liderado não idealizar o seu líder, querer que ele seja bom em tudo, né? Claro. Eu vejo muito isso, assim, às vezes a gente tem um padre, um pastor, a gente quer que o padre e o pastor seja acolhedor, que ele faça um ótimo sermão, que ele seja... Não consegue, é impossível, porque ele é simplesmente ser humano. E se ele tem algumas características, por exemplo, a capacidade de acolher extraordinária, talvez ele não tenha dom da fala. Né? Então, o que a gente pode esperar de cada pessoa? O que cada um pode dar? Né? Aí que está você fazer sempre uma análise como líder das suas forças e das suas fraquezas, ver o que pode mesmo maximizar e o que pode potencializar. Porque ambas também fazem a diferença. Né? Você falou de uma coisa que eu queria talvez encerrar falando disso. O treinamento contínuo que o líder tem que procurar. Exatamente. A autoavaliação contínua, porque como no nosso casamento, uma coisa é o casamento de 1 ano, de 5, de 15 anos, a gente vai mudando. E eu, enquanto líder, a vida vai me transformando, eu vou mudando. E eu preciso repensar isso. E um curso é uma forma de reflexão. Né, se um bom advogado está sempre fazendo congressos, está sempre lendo as jurisprudências, novas súmulas, entendendo as mudanças dos códigos que estão acontecendo, um bom médico faz congresso, por que nós, líderes, não temos que nos atualizar num mundo de tão rápidas transformações? Temos, sim. E o coach ele tem várias ferramentas de avaliação, né, justamente para ele perceber aonde ele se situa, né, dentro das forças e das fraquezas, porque como ser humano temos mesmo. Né? E eu agradeço mais uma vez a presença do Eduardo Lopes conosco. É um privilégio. Espero que você tenha ficado e fique conosco, porque nós vamos querer o Eduardo mais vezes. E eu espero que você que nos assistiu até aqui tenha gostado do nosso programa, e esse programa foi feito com muito carinho para você. E na próxima quinta-feira estaremos novamente com mais um programa Coach Comigo, e quero nesse momento fazer os meus agradecimentos a toda a nossa equipe,
aqueles que estão aí nos bastidores. Eu quero também agradecer a Yumi, que nos traz essas canecas, esses brindes, e aqui eu vou entregar o brinde para os meus convidados, que todos os convidados levam uma lembrança do nosso programa. Muito obrigado. É um trabalho de uma colaboradora nossa, que obrigado. Já você vai olhar na caneca, vai falar, estive lá. Que muito bom. Obrigado pela lembrança. E eu fico mais feliz ainda. Agradeço, peço perdão, porque eu, como bom corintiano, falo muito, né? Como diria o Chico. Falo muito, mas é isso que é bom. Você tem conteúdo, chamar é ótimo. A reflexão de todos, isso é importante. Obrigado mais uma vez. Compartilhamento sempre, maravilha. Pela oportunidade. E a experiência e o conteúdo, que não tem como. Maravilha. Obrigado. Feliz de quem tem esse conhecimento para poder compartilhar. Quero agradecer a Silvia Olier, do Vitor Olier Cabeleireiros, a Leila Olier, que cuida do meu cabelo, do meu make. Eu quero agradecer a Ivone, da Milênio Modas, que também cuida do figurino. Quero agradecer ao Rafael, da Arte Floral Paisagismo. Obrigado a todos, obrigado a você que nos assistiu. E até a próxima semana com mais um programa Coach Comigo. Obrigada, amigos.